E eu vou pedir para que a gente pare agora para orar, agradecer a Deus. Ah, tem um lembrete antes disso. A Lohane, que está aí com a gente, ela está aí para nos ajudar, para participar com a gente hoje, para, assim, se alguém tiver alguma dificuldade, ela poder ser o suporte aí que está nos socorrendo, né, Lô? Bem-vinda, viu, Lô? Obrigada. Precisar, tô por aqui, gente. Tá joia. Vamos orar, gente, para a gente conseguir começar oficialmente, agradecer a Deus o dia de hoje e essa oportunidade. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu uma noite de paz, o Senhor nos deu descanso e nos acordou para esse dia, Senhor. Nós queremos te agradecer pela tua fidelidade, pela tua bondade, Senhor, porque o Senhor é nosso Pai, o Senhor é quem nos guarda, quem nos protege, aquele que sustenta a nossa vida, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada por essa oportunidade de fazer a aula ao vivo. Como é bom ver o rostinho dos nossos irmãos, poder dizer um bom dia, ver o sorriso. Muito obrigada, Senhor, por isso. E eu quero pedir ao Senhor que esteja nos abençoando nesse dia, que o Senhor derrame sobre nós o teu Santo Espírito, que a gente consiga ir entendendo e, na medida que esse estudo progride, Senhor, que o Senhor esteja sendo dignificado na nossa vida, que a gente esteja aprendendo, que a gente esteja pondo em prática, que a gente esteja crescendo, Senhor, no conhecimento da tua palavra, da tua vontade para conosco. E também, Senhor, que hoje seja um dia em que nós tenhamos por objetivo te agradar, Senhor. Que não passemos esse dia do nosso jeito, mas do jeito que te agrada, do jeito que nós possamos estar cuidando para que não te entristeçamos, Senhor. Que assim seja na nossa vida. E mais uma vez, muito obrigada, Deus, por esse dia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bom. Gente, eu vou agora, né, Lohane? Eu vou aqui agora dar um início. Tem umas coisas para fazer, sabe? Para mostrar para vocês. Então eu espero que eu acerte. Mas aqui, a revista, ela já nos traz uma introdução. Eu vou ficar no tira e põe disso daqui, vou lá tirar de uma vez, sabe? Essa introdução vai falar a respeito de Éfeso, né? A cidade de Éfeso. A carta que ele escreveu para os Efésios, uma carta circular. E ele escreveu estando preso. Então, assim, é uma coisa que nós vamos estar vendo melhor na medida que o estudo vai avançando. Hoje é um panorama, né? É uma introdução, um contexto do que havia ali, do como que Paulo começou o trabalho de ministério ali, criando aquela igreja. Bom, ele escreveu essa carta, né? O apóstolo Paulo escreveu essa carta entre 60 e 63, 62, alguns relatos dizem 63, depois de Cristo. E ele estava preso lá em Roma. E quando ele chegou em Éfeso, ele chegou em Éfeso com duas pessoas que ele conheceu em Atenas, na Grécia, que é Áquila e Priscila, a esposa dele, esse casal. Né? Esse casal conheceu Paulo, eles viajaram de Corinto para Éfeso e Paulo, na verdade, acompanhou eles ali, ficou acho que pouquinhos dias ali em Éfeso, né? E depois ele seguiu viagem, ele deixou em Éfeso Áquila e Priscila. E nós vamos ver agora algumas imagens, tá? Que eu tenho a impressão e a intenção de que sejam muito boas para todos. Vamos lá. Então sejam bem-vindos a Éfeso. Eu quero dar um detalhe aqui sobre essa imagem. Vocês podem reparar a grandeza de detalhes, né? Essa é uma das maneiras da gente perceber de que essa cidade era uma cidade muito rica, era uma cidade com muito recurso. Para vocês terem ideia, Éfeso era uma cidade que tinha água encanada, aquecimento na água. Eles tinham inclusive um recurso de
nos banheiros, havia banheiro público nessa cidade, e tinha um sistema que eles haviam criado que era de descarga, acreditam? Então, eles são, assim, essa construção aqui é da Biblioteca de Celso, e aqui se vê essa riqueza de detalhes que indica isso, a riqueza do local. Aqui o mapa, a gente vê Éfeso, aqui, né? E a gente vê aqui, olha, onde Paulo nasceu, Tarso. Então, é um mapa que mostra para nós, olha, Itália, Roma, né? Grécia, onde eu falei que ele partiu, na verdade ele saiu de Corinto, né? Aqui assim, com Áquila e Priscila, esse casal que eu comentei. Ele saiu correndo contra o tempo, o que é isso? Nada. E veio para Éfeso, né? Mas Paulo nasceu aqui, ó, em Tarso. Então, só um mapa para vocês terem uma noção assim do local, né? Aqui eu fiz a pega de uma planta baixa da cidade de Éfeso, para que a gente consiga enxergar um pouquinho. Aquele lugar que eu mostrei agora, ele está aqui, ó. Tá vendo? O mouse aqui é esse local. Então essa aqui era a planta baixa de como era Éfeso, né? Aqui é um ginásio muito grande. Uma das entradas da cidade era por aqui, pelo porto. Uma das coisas que fez essa cidade ser muito rica, muito assim evoluída, foi exatamente isso. O porto de Éfeso era um local onde muitos comerciantes passavam. Era uma rota comercial, né? Então essa área, por exemplo, olha, que a gente vê aqui, é chamada de Ágora. Ágora são praças comerciais e havia duas, esta e esta outra aqui, olha, onde inclusive tem um templo também. A outra entrada de Éfeso fica para cá. É a entrada que hoje os turistas entram muito por aqui, né? O porto de Éfeso já não tem mais a grandeza, a imponência que tinha. Na verdade, houve um tipo de assoreamento. Então, esse porto ele acabou sendo desativado, o que também gerou a falência da cidade, né? Aqui a gente tem algumas imagens, olha. A rua principal, calçada por mármore. Aqui do lado dos dois lados havia as casas de cidadãos ricos, né? Lá ao fundo, olha, se vê a imagem que eu mostrei primeiro, do Bem-vindo a Éfeso. E todo esse panorama que a gente percebe aqui são ruínas bem atuais, tá? Tá desse jeito mesmo, como a gente pode ver aí. Aqui uma rua que leva ao porto, né? Uma vista também aqui do teatro. Aqui também uma outra rua e uma outra rua que essa aqui vai também levar ao teatro, é uma outra tomada. Olha, aqui é uma ágora, aquela ágora que eu mostrei lá no mapa, é essa aqui. É um local bastante grande, eu diria assim, é o shopping center, era, né? Shopping center de Éfeso. Então aqui tem um texto pequeno, mas esse texto vai exatamente falar sobre isso, que a cidade era uma cidade próspera, né? Uma cidade bastante imponente, importante para o Império Romano. Ela, inclusive, foi uma cidade considerada, ela era uma capital, né, da Ásia. Então, depois de Roma, era Éfeso a capital. Então, para terem noção do quanto, em termos comerciais e políticos, essa cidade era importante. Aqui ó, a gente vê Éfeso pelo alto. Então, para nós entendermos, aqui está aquela biblioteca. Esta aqui, olha, é a Rua de Mármore. Este aqui é o fundo do grande teatro, aquele teatro onde Paulo foi impedido de ir, porque houve uma revolta do povo, e o povo ficou revoltado porque o cristianismo começou a tirar dos comerciantes
assim, a sua evolução no seu negócio, né? Começou a minar o negócio, porque eles vendiam muitas lembrancinhas de santos, santinhos, imagens do templo, enfim, do templo de Ártemis, né? E aqui eu coloquei esse versículo: chegaram a Éfeso quem? Paulo, Priscila e Áquila, onde Paulo deixou esse casal e ele entrou na sinagoga e começou a falar com os judeus na sinagoga. Então, os judeus, os romanos, os gregos que viviam aqui nessa cidade tinham um relacionamento até que cortês, né? Tanto que os judeus tiveram uma sinagoga construída para eles. E lá Paulo falou com eles. Aqui uma entrada, esse portal, esses... Oi. Só para a gente fazer talvez aí uma primeira reflexão, né? Eu acho que é importante. Aliás, já está nos avisando aqui que a gente tem 4 minutos. Depois basta a gente entrar de novo aí no link, tá, gente? Mesmo link, é só dar um enter de novo e ele entra de novo, tá? A gente vai respeitar o horário do culto até 10h20, 10h25, né, Ruth? Mas, isso. Enfim, mas acho que é importante isso tudo que a Ruth está trazendo. Isso é muito fundamental, por isso que eu gosto, assim como a Ruth disse, eu também gosto muito das imagens, de pensar e lembrar do contexto. Por quê? Porque toda vez que a gente lê a palavra de Deus ela foi escrita para um povo específico. No caso, por exemplo, essa carta de Éfeso foi para Efésios. Mas como que a gente aplica isso para nós hoje? Qual que é a importância de entender tudo isso que a Ruth está trazendo? Porque era uma cidade tão importante como se fosse São Paulo. Uhum. E como que o Evangelho produz numa cidade como São Paulo? O que o Evangelho produziu numa cidade como Éfeso? O que aconteceu? Como que foram os impactos da chegada do Evangelho numa cidade que era totalmente idólatra, né? Então, a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Numa cidade que era sincrética, né? Ou seja, misturava muito as religiões, né? Então, o que o Evangelho produz? Qual que é a verdadeira verdade do nosso Evangelho de Jesus Cristo e como que isso impacta a nossa vida, o nosso coração e as pessoas que estão à nossa volta, né? A gente vai ver isso ao longo das aulas, mas muito... uma aula histórica e cultural maravilhosa que a gente está vendo aqui, nesses pequenos pontos a gente já pode extrair muita coisa. Exatamente. E somando, viu, Renan, e classe, a verdade é que essa é uma cidade pagã, total. Tanto que os cristãos que existiam ali, ao tempo em que Paulo chegou e deixou Áquila e Priscila, eles também tinham alguns costumes, alguns hábitos que não conseguiam largar. Então, veja que a gente vai ter alguns textos no decorrer do estudo que Paulo verifica que havia sim cristãos que só conheciam, por exemplo, o batismo de João Batista. Então a gente vê que por esses espaços que nós estamos conseguindo visualizar aí, havia cristãos, mas sem firmeza na fé, sem um comprometimento na fé. Então isso é muito importante que a gente esteja considerando aqui. O ambiente em que Paulo estava vivendo, o que ele estava por enfrentar, né, no começo do seu ministério. Olha, aqui a gente já começa a enxergar esta aqui, a imagem, por exemplo, de um templo. Aqui você vê, olha, Éfeso era uma das 7 congregações da Ásia Menor, citada inclusive no livro de Apocalipse, né? Ok. Aqui, olha, a gente já começa... Oi? Isso. Esse aqui é o templo de Ártemis, a deusa que era adorada na Ásia toda. Então as pessoas afluíam em Éfeso muitas vezes por causa desse templo, para vir adorar essa deusa. Então aqui as ruínas, olha aqui, uma parte das ruínas, aqui outra parte. Essa situação aqui hoje já não existe mais, só ficou uma coluna das 127 colunas que o templo tinha. E isso tem a ver com o declínio da cidade. Cidade pagã, veja aí, tudo que era político, né? Os imperadores queriam para si um templo, queriam estar sendo adorados, eles tinham
essa pretensão de serem deuses. Então, essa cidade de Éfeso era pagã, bastante pagã. Aqui uma outra tomada do templo de Adriano, aqui de Domiciano. Vai cair em alguns segundos, Ruth. Vai cair, né? Olha, pra mim não aparece essa imagem, gente, de aviso de tempo. Lorraine, me dá... clicar depois no link, aí vocês entram novamente na sala. No mesmo link que a Ruth mandou, vocês clicam e já entra. Já entra de novo. Eu vou cair também? Vai, Todo mundo. Tá, bom, tá bom. Aqui, olha... Ah, é? Tá. Aqui o grande teatro, onde Paulo foi impedido de ir quando os comerciantes começaram a se revoltar porque o cristianismo havia chegado e estava diminuindo bastante o lucro deles. Então, para vocês verem como que é um povo acostumado a isso. É o grande teatro, é uma construção imensa mesmo para a época, né? 25 mil pessoas. Foi aqui que Paulo foi impedido de ir, como eu estava falando, né? E Renan, se você quiser dar um comentário, alguma coisa a respeito dessa parte, fica à vontade, viu? Mas aqui a questão foi que Demétrio, que era um dos homens ali comerciantes, que ele fazia exatamente as lembrancinhas do templo de Ártemis que eu mostrei, ele ficou revoltado junto com ele e os outros que faziam também. Ele fazia as coisinhas de prata para vender. E a vida da cidade estava muito relacionada com a questão religiosa. Com tanto templo, com tanto Deus para ser adorado, né? A cidade vivia disso. E então eles se revoltaram com o cristianismo, com Paulo. Aqui é a parte de trás, né, do próprio ginásio aí, do teatro, do grande teatro. Então a gente vê aqui o acesso. E por conta dessas coisas, o cristianismo, ele foi mudando aquela vida que as pessoas tinham ali. Então, na verdade, nós temos aqui em Éfeso uma demonstração de que tanto glamour, tanta riqueza, ela vem por um meio errado do ponto de vista espiritual, né? Eles eram presos, eles eram escravos daquele paganismo, daquele ocultismo, também havia muito isso em Éfeso, magias e adivinhações, enfim. E foi em Éfeso que aconteceu, aqui, gente, é a vista da biblioteca, né? Então, pra gente só se situar aqui. Foi aqui em Éfeso, por exemplo, que aconteceu aquela manifestação, uma pessoa ficou endemoniada e alguns dos moradores ali, que eram acostumados a usar o nome de deuses, dos vários, né, que eles tinham, para tentar exorcizar, enfim, algumas pessoas. E neste caso, o demônio disse para aquelas pessoas: bom, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês quem são? Então vocês por aí têm uma noção do que significava estar em Éfeso, viver em Éfeso, né, naquele tempo. Aqui a gente tem essa visão da biblioteca, que é uma dos monumentos mais assim lindos que tem na região, é o mais inteiro, vamos dizer também. E aqui, olha, veja que tem 4 virtudes para entrar nessa biblioteca. A pessoa tinha que ter sabedoria, inteligência, virtude e conhecimento, que essas estátuas aí representam, né? Então, aqui em cima, aqueduto, né? Para vocês terem ideia da estrutura dessa cidade. Aqui o portal também, outra rua. Então aqui a gente tem outras imagens, olha, aqui da Ágora, lembra que eu falei que era o shopping? Era para cá. E aqui a biblioteca, enfim. A Basílica de São João. A ideia de vocês irem vendo o que as imagens mostram. E aqui, conhecendo a carta de Efésios, né? Aqui tem um versículo, é o 1 e 2 da carta, primeiro capítulo de Efésios. Então, essa apresentação, irmãos, é para que a gente realmente perceba que era uma cidade grande, uma cidade
com 225 mil habitantes à época de Paulo. Então tratava-se de muita gente e gente com hábitos, com costumes, com uma vida devotada a ídolos, né? Então Paulo chega nessa situação e Paulo ali encontra algumas pessoas que já eram cristãs, mas que viviam, como eu falei, muito presas e com muitos hábitos, né, daquela região. Então, por aí vocês podem perceber que quando o evangelho chega e a verdade chega, né, que Paulo vai citar em algumas ocasiões em Atos como o caminho, ou seja, Jesus, né, a mensagem do evangelho, ele chega e transforma a vida das pessoas, muda os hábitos, muda a forma de viver, muda as decisões. E é em cima desse assunto que nós vamos estar tratando. Paulo então escreve aos Efésios, quando estava em Roma, ele escreve aos Efésios exatamente para cuidar deles, continuar a cuidar deles. Paulo esteve na primeira vez, como eu falei, com Áquila e Priscila. E ele foi embora, ele falou com os judeus ali no Sinédrio, né? Na sinagoga, e depois foi embora. Ele foi embora e voltou. Depois, na terceira viagem missionária dele, ele voltou e ficou por 3 anos e pouquinho em Éfeso. E é exatamente nesse período que ele começa a trabalhar de uma forma muito incisiva na vida daqueles cristãos que estavam ali. Então, é importante da gente saber que Paulo chegou num ambiente pagão, num ambiente completamente cego para o cristianismo, mas a forma como Paulo chegou com tamanha autoridade e ousadia foi trazendo às pessoas a consciência do que realmente era a verdade. Porque o povo de Éfeso era pessoas com uma capacidade filosófica voltada à arte, tudo isso que eu falei, tudo isso que vocês viram, inclusive nas imagens, com tanta detalhe na construção, né, arquitetura, revela muito isso. Era uma cidade rica, de pessoas cultas, eram pessoas com uma capacidade de entendimento e de pensamento que gostavam disso muito. Então, Paulo era uma pessoa capaz, né? Deus capacitou Paulo. Paulo foi criado por Gamaliel, né? Foi o professor de Paulo. Então, Paulo era uma pessoa com muita capacidade cultural. Ele tinha condição de levar uma conversa ao mesmo nível das pessoas que gostavam dessa parte da filosofia, de pensar. Então, aquelas pessoas de Éfeso chegaram a ouvir de Paulo coisas que fizeram diferença. Então, o evangelho chegou ali pela pessoa capaz que era Paulo. E também Áquila e Priscila, o casal que eu falei. Depois nós vamos ver no decorrer dos estudos que Priscila e Áquila, eles foram pessoas que ajudaram e muito a Paulo. Como eu disse, ele chegou, deixou Áquila e Priscila, falou com os judeus e saiu. Paulo foi em outras cidades, depois voltou a Éfeso e ali então ele começou. Então eu achei muito interessante que a gente considere isso, porque os 3 primeiros capítulos de Efésios, aliás, são teológicos. Eles vão tratar da doutrina do Novo Testamento, ou seja, é exatamente passar a mensagem de salvação, o Evangelho, né? A boa notícia. E ele vai passar com toda a competência que ele tem para pessoas que também tinham competência para ouvir. Não seriam convencidas por uma pessoa que não tivesse essa prerrogativa, né, na fala. E os outros 3 capítulos de Efésios, novamente, vão tratar do nosso comportamento cristão. Então, veja lá, nós teremos exatamente este tipo de panorama para estudar no decorrer desse livro de Efésios. Essa biblioteca
era composta por 12 mil rolos, né? A gente pode dizer livros, mas na verdade aqui que está escrito 12 mil livros, não eram livros, né, como a gente conhece hoje. Eram rolos, pergaminhos. Então era um acervo assim invejável para a época, né? E isso mostra para nós, novamente, repetindo essa parte, que os habitantes de Éfeso eram pessoas cultas, eram pessoas que detinham o gosto, o prazer em estarem aprendendo. Linkando aí com o que o Flávio falou agora há pouco, lá na escola de Tirano, que era uma pessoa que era dono de uma escola, Paulo certamente alugou esse espaço para ensinar. Então, ele, nessa cidade, provavelmente Paulo usou bastante essa área aqui, olha, essa área aqui do shopping de Éfeso, né, vamos chamar assim, a ágora comercial, para vender as tendas. Mas Paulo não ficava só trabalhando, ele dividia o seu dia em trabalhar fazendo tendas, que era a profissão, e ensinando. E essa cidade, ela tinha um hábito entre 11 horas, achei até gozado, de 11 até as 16 horas, era um horário de siesta. A cidade parava. É interessante isso, né? Bastante tempo para descansar. Eu achei um exagero, né? Se a gente tivesse um pouquinho desse tempo, seria legal. Mas. Certo eles, tá certo eles. Aqui a gente não tem isso, não. Aqui não tem, não. Esse tempo, ao invés das pessoas ficarem exatamente descansando, muitas pessoas iam para a escola de Tirano, onde Paulo ensinava. Então, e Paulo mesmo, a gente vê que Paulo não parava para ficar descansando. Então, é um dos detalhes da vida dele que nos serve como exemplo, né? Para a gente poder verificar que no que nós temos que fazer como cristãos, nós temos que aproveitar o tempo todo e sermos úteis, né, diante de Deus e sermos enfáticos naquilo que temos que fazer. Então, irmãos, eu desejo que o Senhor esteja nos abençoando, né, sobre o estudo que nós estamos entrando. As pinceladas nesse dia de hoje são mesmo mais, assim, introdutórias, mas a proposta é exatamente que nós estejamos orando, que nós estejamos nos dedicando a esse estudo. A ideia é que nós estejamos vendo Paulo tratando conosco diretamente. A carta também é para nós, é para os cristãos. Ele começou lá, atingiu os habitantes de Éfeso, os cristãos de Éfeso. A influência de Paulo, a influência do cristianismo naquela cidade mudou completamente a opinião e a crença de muitos que estavam ali naquela cidade. Então é muito importante que a gente esteja considerando tudo isso. Ok? Alguém quer falar? Muito legal a palavra. Que bom. Então eu quero convidar alguém, quem pode abrir o microfone e fazer a nossa oração de encerramento dessa nossa aula hoje. Eu posso eleger o Renan para orar, Renan? Não ia ser a Lohane, mas vamos lá. Sim. Vamos orar então. Vamos orar. Santo Deus poderoso, muito obrigado a Deus por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu hoje, de nos reunir dessa forma, ó Deus, vendo cada um dos nossos amados irmãos, ó Deus, apesar da distância, poder matar um pouco da saudade, ó Pai. E, Senhor, que a carta de Efésios possa produzir em nós, ó Deus, através das aulas, reflexão, Deus, mudança, ó Pai. Que o Senhor trabalhe individualmente com cada um de nós, naquilo que devemos nos aperfeiçoar no Senhor Jesus Cristo, para viver esse evangelho bíblico, esse evangelho do Senhor, ó Pai. Que possamos ser também humildes, ó Deus, em nos corrigir, ó Deus, aquilo que devemos corrigir, ó Pai. Que possamos estar abertos, ó Deus. Que o Senhor quebre os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos
é algo para fazer com que possamos conhecer mais as coisas, ó Deus, mas que seja realmente para produzir mudança, para produzir reflexão e que possamos ser cristãos, ó Deus, que vive o teu evangelho onde quer que estejamos, ó Deus. Em nome de Jesus agora, Deus, eu te peço em especial pela vida da nossa irmã Elaine, Deus, que o Senhor continue sustentando ela no seu lar, que o Senhor continue abençoando o lar dela, toda a sua família, ó Deus, que ela possa ser luz em meio a toda a sua família, ó Deus, e que o Senhor abençoe, ó Pai, aqueles que ainda não te confessaram como único e suficiente Salvador, que através dela, ó Deus, venham conhecer mais o teu evangelho e confessar o Senhor Jesus, ó Deus. Seja, Senhor, abençoando a família da nossa irmã Edna, ó Deus, em especial a vida dela, consolando, confortando, ó Deus, nesse momento, ó Pai, sustentando também, dando a ela sabedoria para que ela, mesmo em momentos como esse, possa testemunhar do Senhor, ó Deus. Peço também pela vida da Cris, da Karen e do Hélio, dessa família abençoada, ó Deus, que faz parte da nossa família, que o Senhor continue abençoando eles, também abençoando os negócios, a loja, ó Deus, em meio a tudo isso, ó Pai, que o Senhor venha trazer clientes, ó Pai, que o Senhor cuide, ó Deus, de tudo aquilo que eles têm feito, ó Deus, para a honra e glória do seu nome. Abençoe também a Lohane, ó Deus, os seus sonhos, os seus pensamentos, os seus projetos, esse novo negócio que ela inicia, ó Deus, também que possa crescer, ó Deus, que o Senhor possa trazer novos clientes, ó Deus, e que ela possa dessa forma ter o seu sustento, ajudar na sua casa, ó Deus. Abençoe também o seu lar, ó Deus, a sua família, que também é tão preciosa, tão importante para a nossa igreja, ó Deus, para as nossas vidas, e ela também que tem se dedicado tanto, ó Deus, nesses nossos cultos online, que o Senhor continue sustentando e dando a ela sabedoria, forças, ó Deus, para continuar, ó Deus, sem desanimar. Abençoe cada um de nós, abençoe a Ruth, ó Deus, continue sustentando, dando ânimo, Pai, na preparação dessas aulas. Nós agradecemos muito pela aula que tivemos hoje, ó Deus. Abençoe também o Weber, ó Deus, o Flávio, o Diogo, ó Deus, todos os irmãos que participaram hoje com a gente, que o Senhor abençoe cada um e as suas famílias. E todos os demais irmãos ali do nosso grupo, ó Deus, que o Senhor os desperte, ó Pai, que possamos, de uma forma até amorosa, ó Deus, chamá-los para estar conosco, ó Deus, para participar, ó Deus, para crescer no conhecimento do Senhor, ó Pai. Continue conosco no decorrer desse domingo e agora com o culto que teremos. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Renan. Gente, muito Obrigado a vocês. obrigada. Obrigada mesmo por estarem aqui. Desejo que Deus esteja nos abençoando sempre e mais, né? E agora no culto também.